Então, olá ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso episódio aqui do nosso podcast sobre saúde e formação médica. Meu nome é Bernardo Mota, esse aqui é o Matheus Grim. Nós somos acadêmicos do 8º período do curso de medicina da instituição Unifipmoc-AFIA. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o NASP, que atualmente é chamado de AFIA Clínica Acadêmica de Montes Claros. Trouxemos aqui dois convidados, o Dr. Marcelo e o Dr. Igor, que vão explicar para a gente um pouco sobre essa instituição de atendimento médico. Então, vamos começar com o Dr. Igor. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Igor. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre um trabalho que a gente viu nascer, crescer, se desenvolver, que é a nossa AFIA Clínica Acadêmica de Montes Claros. É uma jovem de 20 anos, então em 2005 foi inaugurada e ela passou por uma série de transformações, Bernardo. E hoje estamos aqui para falar sobre ela, né, junto com o nosso colega, o nosso querido Marcelo, falar um pouquinho sobre os atendimentos, sobre o acesso, sobre a dinâmica de funcionamento, sobre algumas especificidades, né? A área da neurologia muito requisitada, muito procurada. Então é isso. Então, já para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o AFIA Clínica Acadêmica e como que as pessoas fazem para buscar esse atendimento médico. Perfeito. A AFIA Clínica Acadêmica de Montes Claros faz parte de um projeto político-pedagógico mais amplo dos cursos da área de saúde do Centro Universitário de Montes Claros, né? AFIA Centro Universitário de Montes Claros. E é interessante esse nome AFIA, né? Para quem não sabe, vem do africanês, do lado meridional da África, e significa saúde e bem-estar. Então, AFIA para todos, né? É o que a gente deseja, busca e constrói junto com o nosso corpo discente e docente. Então, dentro dos cursos da área de saúde, a gente precisa ter um campo para desenvolvimento de algumas habilidades. E isso vai ao encontro da possibilidade de darmos um retorno social, uma resposta social às demandas do entorno da universidade. Então, a nossa clínica acadêmica ela se estrutura a partir dessas demandas sociais, epidemiológicas, do entorno, né, de onde vocês estão formando. Então, a partir das doenças mais prevalentes, do contexto social da população, a gente vai estruturando as clínicas. Hoje nós contamos com um corpo docente na clínica com 64 médicos, mas nós temos outros cursos também. Nós temos o curso de fisioterapia, nós temos o curso de odontologia, nós temos o curso de psicologia, que juntos promovem saúde para a população de Montes Claros e região. Hoje nós atendemos mais de 15 municípios aqui na macro-região norte. A macro-região norte de Minas tem 88 municípios e abrange uma população de quase 2 milhões de pessoas. Então, muitos pacientes são direcionados para Montes Claros. Montes Claros é uma cidade polo aqui na região, vocês sabem disso, não só do ponto de vista universitário, mas também para as demandas de saúde da população. E a nossa clínica acadêmica ela se insere dentro dessa rede de atenção à saúde, atendendo os munícipes de Montes Claros e também do entorno da região. Então, para acessar o serviço, a gente tem a modalidade presencial, então funciona hoje na rua Porto Seguro, número 4, Ibituruna. Então, os usuários, a população que deseja atendimento gratuito, pode nos procurar. Temos o atendimento de WhatsApp no 322-19010, mas esse número eu queria deixar claro aqui para vocês. É importante, né, termos esse canal, essa oportunidade para falar um pouco que a linha de WhatsApp e a linha telefônica está congestionada. Isso é um problema bom, porque significa que muitas pessoas estão procurando. E aí o que aconteceu? Pelo volume de mensagens por esse canal, a plataforma Meta questionou, acreditando ser spam. Então a gente precisa migrar o nosso plano para outra modalidade,
mais ampla que permita a veiculação dessa quantidade de mensagens, porque os pacientes procuram, né, hoje nós sabemos que a rede social é uma ferramenta importante de trabalho, vocês sabem disso, para divulgação do trabalho, para acesso a determinados serviços. Então, de posse, né, do aparelho em mãos, as pessoas têm acesso a diversas modalidades de serviço, diversos produtos, enfim. E a clínica escola se insere dentro dessa perspectiva. Então a linha ficou congestionada, muitas mensagens de pessoas querendo o atendimento, de pessoas querendo agendar atendimento e as nossas colaboradoras tentando dar o retorno para essas pessoas sobre os seus respectivos agendamentos. Então essa congestão de informações despertou no radar da Meta, que é a plataforma que faz a gestão do WhatsApp, o WhatsApp Business, e eles acharam por bem derrubar o canal para entender se era realmente spam ou não, ou se era um canal de golpe, como a gente tem visto aí em outros contextos. Então, atualmente a gente está migrando para um plano mais amplo. Então, as pessoas vão ter dificuldade quando acessar a nossa página, quando acessar o número tradicional que eu coloquei aqui, elas não vão conseguir nesse momento. Então, a gente está trabalhando para ampliar o acesso das pessoas ao serviço da AFIA Clínica Acadêmica. Então, essa informação é importante, né, nesse contexto, hoje 23 de outubro, mas até o final do ano, se Deus quiser, a gente está com um canal mais amplo, permitindo uma veiculação maior de informações sobre agendamento, sobre retorno, sobre, né, todos os serviços ofertados pela clínica acadêmica. Perfeito. E uma coisa muito importante, você falou que a AFIA, a clínica acadêmica, ela oferece o serviço gratuito, porém ela também tem um serviço particular, correto? E isso possibilita a pessoa ter essa consulta com um custo mais baixo. Eu gostaria de entender um pouquinho o porquê desse custo, por que tem essa diferença de valores, como funciona essa regulamentação pelo SUS desses pacientes e por que tem que existir esse custo pequeno para essa população, né? Perfeito. Excelente, Gringo, sua pergunta. O que acontece? Hoje, dos atendimentos ofertados pela AFIA Clínica Acadêmica, 90% são vinculados ao SUS, ao Sistema Único de Saúde Municipal. Então, foi feito um termo aditivo no contrato com o COAPS, que é uma comissão para a questão da atenção primária do município, que envolve as escolas que têm formação médica. E nesse contrato com o município, nós inserimos o aditivo ofertando as consultas, 90% dos atendimentos, então, são inseridos no SUS. Por que isso? Porque a gente não pode ir contra a lógica de organização do sistema de saúde vigente. Perfeito. Certo? Então, vocês sabem que a porta de entrada é a APS, que tem que ter uma capacidade resolutiva de 85% a 90% dos problemas de saúde da população, e nós ofertamos consultas especializadas. Então, essa média complexidade, ela se insere no nível secundário de atenção dentro da rede. Então, a gente não pode burlar o sistema e incentivar que o usuário, por mais que você esteja com sua dor de cabeça e às vezes você queira ir direto no neuro, por mais que você esteja com dor de barriga e queira ir direto no gastro, é importante que passe pela medicina de família e comunidade, certo? Para a gente não quebrar essa cadeia de regulamentação do sistema. Então, uma vez que ele tem um encaminhamento, ele vai fazer o agendamento. Então, as consultas elas são reguladas, certo? Então, o paciente, quando ele chega no ambulatório para ser atendido por vocês, ele já passou pela avaliação do colega de vocês que está lá na APS, né, na atenção primária em saúde, junto com o médico de medicina de família e comunidade ou médico generalista. Então, já passou por uma avaliação prévia e tem critérios claros de encaminhamento para a média complexidade, certo? Perfeito. 10% a gente reserva, Gringo, para consórcio atender outros municípios que carecem, porque Montes Claros tem gestão plena do sistema de saúde, e ele consegue ofertar muitos dos atendimentos, porém, ainda com limitações em relação a algumas especialidades. Então, tem alguns profissionais que não querem atender pelo SUS. A gente sabe que a tabela SUS ela ainda é limitada, ela não tem uma atualização desde 93, embora os municípios tenham uma certa autonomia para poder regular os valores ofertados por essa tabela. Mas ainda são valores módicos e às vezes não é atrativo para o profissional que já está inserido no mercado de trabalho. Certo? Então ele não quer atender. Então algumas especialidades cuja oferta é menor, às vezes ele não quer atender pelo SUS. Então o município fica desguarnecido dentro daquela especialidade. Então é aberto um edital, um chamamento público para as clínicas que oferecem esses atendimentos para que os serviços sejam credenciados e seguindo a regulamentação do SUS. É o nosso caso.
tá certo? A gente entra como média complexidade dentro da rede e os pacientes são regulamentados, são regulados via SUS. Mas esses 10%, por que a gente deixa essa taxa? A taxa é irrisória, né? São valores bem abaixo do que é praticado no mercado de trabalho, são preços módicos, para que a gente incentive as pessoas a procurarem a APS. Mas sempre tem aquele usuário que às vezes ele quer ir direto no especialista, ele quer ir direto no médico especialista, porque ele vem de uma cultura, de um padrão hegemônico tradicional, que às vezes quem tem dor de cabeça procura o neuro, quem tem dor de barriga vai no gastro, não é assim? Sem passar pelo generalista. Então a gente ainda tem pessoas que trazem essa cultura arraigada. E o objetivo da taxa é você forçar um pouco ela a procurar a rede de atenção, entendeu? Ela passar pelo médico de família, passar pela medicina de família e comunidade. E além disso, paralelo a isso, a gente tem observado que a psicologia, trazendo essa perspectiva da taxa, traz no imaginário coletivo a ideia de que ele está investindo no tratamento dele. Então tem essa questão, certo? Então eu estou pagando, que seja R$5, que seja 10, que seja 20, mas eu estou pagando diretamente, então isso traz a ideia de que eu estou investindo no meu tratamento. Perfeito. Então tem uma pegada psicológica, mas também pedagógica, no sentido de educar essa população a procurar a APS. Então a gente tem essas 3 modalidades de atendimento. Tem o particular, que é menos de 10% dos atendimentos ofertados, SUS, que é a grande maioria, e os consórcios, que são os atendimentos dos municípios do entorno. Entendi. Já aproveitando que você falou de algumas especialidades que tem no NASP, fala pra gente nessa parte médica, quais são as especialidades, como é que funciona lá? Perfeito, Bernardo. Hoje a gente trabalha com mais ou menos 25 especialidades. Aquelas básicas da área médica, ginecologia, pediatria, clínica médica, mas tem outras menos usuais, especialmente na rede. Então a neurologia, né? Estou aqui com o professor Marcelo, tem outros neurologistas também junto da clínica com ele. Nós temos reumatologia, hematologistas, ortopedistas, dermatologistas, psiquiatras. A gente oferece dentro da saúde mental 5 psiquiatras. É uma clínica também muito procurada. A gente tem visto aí a questão da saúde mental assumir proporções epidêmicas, né, especialmente no tocante às questões de depressão, ansiedade. Logo ali após a pandemia, né, do Covid, a procura foi um aumento vertiginoso. Se a gente pudesse traçar um gráfico, a gente ia ver uma curva ascendente depois de 2023, dentre outras, ginecologia, como nós falamos. Na AFIA Clínica Acadêmica, como é que funciona? Faz o acompanhamento ou faz apenas uma consulta? Como que é a rotina de consultas lá? Perfeito, Bernardo. Uma vez que o paciente se inseriu, né, dentro do sistema e conseguiu a vaga para o atendimento especializado, embora ele não saia da responsabilidade do médico da APS, se for um tratamento que exige um acompanhamento a longo prazo, ele vai ter os retornos, que são agendados lá mesmo, entendeu? A depender da disponibilidade de vaga. A gente, como somos uma clínica acadêmica, então a gente segue o calendário acadêmico, certo? Tem lá, vocês vão ver na Lei de Diretrizes e Bases de 96, que a gente tem um número de dias letivos que a gente precisa seguir, e a gente segue essa dinâmica, certo? Então, se a gente fosse traçar um gráfico em relação à oferta de atendimentos da clínica acadêmica, seria um gráfico binomial, assim, seria com 2 ondas, né? 2 ondas cujo pico de atendimento vai ser, na primeira onda, vai ser abril, maio, que é o meio do primeiro semestre, e a segunda onda, setembro, outubro, que é o pico do segundo semestre. Então, ali no meio, por que cai? Julho, o recesso escolar. E final do ano, ali novembro, dezembro, que começa a declinar, entra também o período de férias escolares. Janeiro, que é o início do ano, o início da primeira curva, da mesma forma. Então, retorna ali em fevereiro e vai subindo. Março, abril, chega no pico, entendeu? Então, a gente segue essa dinâmica. Então, os feriados escolares, a pausa para a realização das provas, né? Da primeira e da segunda fase do calendário acadêmico, acaba que a gente suspende os atendimentos. Uma ou outra eventualidade, a gente mantém, certo? Quando é possível para o professor atender, porque como a gente tem esse contrato com o sistema único, a gente tem que seguir as diretrizes do sistema único, né? Então a gente não pode fragmentar a assistência dentro dessa lógica. Então a gente tem que garantir, então se teve agendamento, retorno, é uma demanda que precisa de uma atenção, a gente não deixa o paciente desguarnecido nessa perspectiva. Perfeito. Entendeu? Podia explicar para a gente, por favor, qual é o diferencial da AFIA Clínica Acadêmica com relação aos outros centros de saúde?
Perfeito. A AF Clínica Acadêmica, além de oferecer uma estrutura diferenciada, buscando um ambiente ideal de aprendizagem, certo? O que é um ambiente ideal? Aquele ambiente que a gente consegue controlar fatores que possam interferir na dinâmica de ensino-aprendizagem. Então, a questão do clima, a questão da informatização, tudo que a gente consegue fazer, Bernardo, para agregar na formação do estudante, a gente busca no que há de melhor, no país e lá fora, certo? Claro que dentro de uma viabilidade orçamentária prevista para o ano, né? Então, a tecnologia, a gente tem investimos agora na aquisição da ferramenta TOTS, a gente está investindo também aí na questão da saúde digital, que é a perspectiva de o estudante atender um paciente de outro município que não dispõe daquela especialidade, certo? Então, às vezes, é uma vaga que está ociosa aqui dentro do município, que às vezes tem uma demanda menor, ou que às vezes tem a possibilidade da gente dividir, compartilhar. A saúde digital vem para seguir, além das diretrizes curriculares nacionais, em que o estudante tem que sair com uma formação básica na questão tecnológica e a utilização da telemedicina, que esse termo ele é muito abrangente, né, que a gente observa lá na portaria do Conselho Federal de Medicina, tem interconsulta, tem o matriciamento, etc. Então, isso a gente tem agregado na formação como rotina. Você atender um paciente lá de São Luís do Maranhão, você atender um paciente lá de Santo Inês, que naquelas regiões são rincões do país, que às vezes não dispõem de um sistema de saúde mais consolidado, como a gente tem aqui em Montes Claros, e são colegas de vocês que estão em outras escolas, a gente consegue promover essa interlocução do nosso profissional aqui com o profissional de lá, assim como estudantes da nossa escola com outras, entendeu? Então, além da infraestrutura física, além do espaço diferenciado, além da metodologia de ensino, a gente também tem buscado, dentro da dinâmica de formação, agregar a possibilidade do paciente assumir uma posição mais ativa dentro desse processo. Então, ele senta, ele dialoga. A gente tem pensado em mudar o layout dos consultórios, dando um spoiler aqui sobre o que a gente vem pensando, que às vezes aquela mesa que fica, né, igual nós estamos aqui, ela cria um certo bloqueio, né? E eu não sei se é porque a gente sofre a influência também da medicina de família e comunidade, mas quando você tira o bloqueio, às vezes você cria um canal mais aberto de comunicação do paciente para que ele possa se expressar. Então, a gente tem buscado, agora a gente está investindo também no espaço Kids. Então, tudo que a gente consegue ver que vai agregar na formação do profissional, no conforto do paciente, na resposta mais rápida para esse paciente, para o acompanhante dele, isso está no nosso radar. Entendeu? Mas como eu falei com você, a gente não pode colocar o chapéu onde a mão não alcança. Então a gente tem que fazer isso dentro de uma viabilidade financeira e orçamentária prevista para o ano. Agora a gente conseguiu fechar, agora no final de setembro, início de outubro, um orçamento bem extenso para 2026. Vamos ver o que a gente vai conseguir de aprovação, porque depende muito da questão da entrada de estudantes, das vagas que são preenchidas, para que a gente consiga se organizar e viabilizar o que há de melhor para a formação. Perfeito. Então, saindo um pouco dessa área médica, nós temos outras áreas da saúde que atendem também lá no AF Clínica Acadêmica. Quais são essas áreas? A área de fisioterapia, de odontologia, como que funcionam os atendimentos? É igual para a clínica médica? Perfeito, Bernardo. Então, hoje a gente oferece atendimento na odontologia, nas áreas básicas. É um serviço que não é credenciado pelo SUS, porque hoje o Sistema Único de Saúde oferece os chamados CELS, que são Centros de Especialidade Odontológica, né, que o município dispõe. Então, não abriu edital para o credenciamento da clínica. E é interessante a gente observar que dentro dessa área, por exemplo, a gente tem visto uma diminuição da exodontia. O que é isso? Né? A extração dentária. E é uma clínica que o curso tem, as cirurgias, né, odontológicas, e a gente não tem encontrado paciente, porque os pacientes têm arrancado cada vez menos dente. É uma mudança no perfil epidemiológico, né? Porque antes, não é na época sua, que vocês são muito novos, mas na época nossa, tudo que tinha no dente, a tendência era arrancar. E colocar uma prótese. Hoje não, há um princípio conservador, né? Então, trata-se esse dente, então não tem muita demanda para extração. Então, é uma coisa que a gente tem observado e às vezes os meninos falam, não tem paciente, tá, mas é porque para essa clínica realmente não vai ter. Então, é uma questão que a gente tem observado. Mas toda a parte de profilaxia, de promoção de saúde dentária a gente tem. Na psicologia, a gente oferece o chamado plantão psicológico, Bernardo, de manhã, de tarde e à noite. São os 3 turnos, os 5 dias na semana. Então, são estudantes de psicologia
capitaneados ali por um supervisor psicólogo experiente e referência dentro da sua área, que trabalha com os vários segmentos, com as várias linhas de abordagem psicológica, humanista, psicanalítica, etc., TCC, e que consegue, através do plantão, fazer uma abordagem mais pontual, uma terapia mais pontual. Aquele paciente que às vezes chega em crise, chega em conflito e tal, ele consegue ter a sua demanda acolhida. E tem aquele caso que é preciso direcionar para as sessões mais sistematizada, mais recorrente. Então, ele vai para as terapias semanais até ele entender que aquele paciente pode receber alta. É uma clínica muito procurada também, a clínica de psicologia. Então, assim, a gente está faltando, já está querendo expandir também a psicologia, criar novos consultórios, porque esse é um curso que tem manhã e noite aqui na AFIA Montes Claros. Então, a gente está pensando, né, está considerando isso para um outro momento, expandir a clínica de psicologia também por causa da procura. E o que a gente tem visto também é essa interlocução ali da clínica da psiquiatria com a psicologia, conversando, porque, como nós falamos, saúde mental é algo crescente. A fisioterapia é credenciada pelo SUS, então temos o serviço de fisioterapia inclusive com diferencial, porque lá a gente oferece a questão do Pilates, a questão do dermato funcional, que é para além da formação. Então, a formação básica, né, do fisioterapeuta, a gente consegue agregar outras clínicas para poder trazer esse diferencial, e a população tem usado bastante. É um serviço credenciado, funciona manhã, tarde e noite também, de segunda a sexta. O paciente procura a unidade básica e, uma vez que ele é direcionado e encaminhado para as sessões, são autorizadas uma média de 10 sessões por paciente. Então, venceu as 10, ele consegue renovar, ter mais 10. Então, é feito acompanhamento até ele receber alta, né? Então, é algo que a gente tem ofertado e que a população, às vezes, reclama da questão do acesso. A gente está vendo a questão de linhas de ônibus e tudo, porque para poder viabilizar esse acesso, mas a gente notou que não é uma questão específica da clínica acadêmica, mas é geral, de outras clínicas do município, o acesso do paciente da fisioterapia. Então, esses são serviços ofertados para além, né, do ambulatório médico, que é muito procurado, muito requisitado, muito elogiado, viu? Eu vou trazer para vocês aqui que a gente abre semanalmente ou quinzenalmente a caixa de ouvidoria para a gente verificar, né, qual está sendo a percepção do nosso usuário em relação aos nossos serviços. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva, né, para o cliente, entendendo que é um cliente interno e o cliente externo também. E a gente precisa saber qual está sendo a percepção do usuário em relação ao serviço. Então, todo o planejamento, toda a gestão tem que ser pautada nesse olhar de vocês, no olhar do paciente, para que a gente consiga verificar a viabilidade daquilo, a execuibilidade daquela sugestão, para que a gente consiga melhorar e ampliar. Perfeito. Então, doutor Igor, com relação à comunicação entre serviços de saúde dentro da própria AFIA Clínica Acadêmica, um paciente que ele chega com a demanda na ortopedia, ele pode ser encaminhado para a fisioterapia e pode fazer esse acompanhamento, e da mesma forma o paciente da psiquiatria pode ir para a psicologia dentro da mesma instituição que é a AFIA Clínica Acadêmica? Perfeito, pode sim. Existe essa interlocução, essa interdisciplinaridade, ela é desejável, certo? Esse atendimento interprofissional, a gente está já estudando, já está no nosso radar, a gente criar mecanismos, estratégias para viabilizar, certo? Dentro da matriz do curso médico, do curso de psicologia, do curso de fisioterapia, a gente está tentando construir uma disciplina que seja interprofissional, também dando um spoiler aqui, certo? Para que o estudante de medicina, junto com o estudante de fisioterapia, junto com o estudante de psicologia, consigam pensar juntos, certo? Então, traz um problema, olha só, Marcelo, traz um problema que às vezes demanda outros profissionais. Então, a discussão interdisciplinar na direção da multidisciplinaridade e também na direção da transdisciplinaridade, ela amplia o escopo sobre o objeto e também a experiência de ensino-aprendizagem. Certo? Claro que respeitando as fronteiras, né, as áreas de atuação de cada um, mas é algo que veio para ficar mesmo, tá certo? A gente já trabalhou muito a questão do multidisciplinar, a gente está viabilizando o interdisciplinar na direção da transdisciplinaridade, tá certo? Que é quando há realmente uma mistura efetiva, homogênea da formação mais robusta, mais ampla, mais densa. Então, esse que está sendo o desafio para nós, certo? Pensar uma disciplina que consiga, dentro da matriz, agregar os estudantes de áreas diferentes. Mas a gente está conseguindo esse interatendimento, né, interprofissional,
Então, não é raro de acontecer. Vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. Dentro da geriatria, né, lá com o Lu e o Tomás, atenderam um paciente que tinha, né, perda dentária significativa e a prótese não estava conseguindo ajustar. Então, os meninos foram na odonto conversar com o pessoal da odontologia para poder verificar o que é possível fazer dentro daquele cenário, né? Claro, o paciente dentro do seu processo de envelhecimento, com perda óssea, perda de, né, massa muscular, com a sarcopenia bem avançada, o que é possível fazer para dar qualidade de vida para ele dentro dessa perspectiva, tá certo? Então, isso já é um atendimento interprofissionais, certo? Então, eu vou lá conversar com o odonto, que aí eu já tenho uma ideia do que é possível fazer. Se eu atender um caso futuro, eu já tenho uma noção do que a gente consegue fazer dentro dessa realidade. Claro que isso é um exemplo, né, simples, para vocês entenderem que é possível e que a gente deseja isso, tá certo? Esse diálogo entre os estudantes para uma formação mais robusta e diferenciada dentro do mercado. E isso gera, de certa forma, até uma otimização no atendimento, né? Exatamente. Porque já vai economizar em encaminhamentos para o paciente voltar para casa, tempo, exatamente. Então, tem que marcar um novo atendimento, entendeu? Bacana. Então, essa interlocução a gente está buscando viabilizar dentro da matriz curricular. Perfeito. Faz essa daqui? Então, doutor Igor, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre como é a gestão da AFIA Clínica Acadêmica. A gestão ela é sempre desafiadora. Eu falo que gestão de pessoas é muito mais difícil, porque o computador, quando você abre um arquivo, né, de edição de doc, ele aceita o que você colocar lá, ele vai aceitar. Você abre uma planilha do Excel, o dado que você lançar lá, ele vai aceitar. Mas e as pessoas, né? Quando você traz uma mudança cultural, quando você traz uma mudança de paradigma, você encontra as resistências pessoais, as resistências individuais, que é uma amálgama, né, formada ali pelo caldo cultural que a pessoa sorveu, o processo educativo que ela vivenciou, a genética que ela traz, enfim. Então, isso é desafiador, você gerir pessoas. Dentro de uma organização, hoje nós temos aproximadamente 40 colaboradores administrativos, certo? Que estão ali para dar o suporte necessário para viabilizar os atendimentos, fora os professores e preceptores, né? Que vai para um volume muito maior. Então, eu falo que o desafio é gerir pessoas. Mas o que me deixa um pouco mais tranquilo e confortável nessa posição é um valor que a AFIA trabalha muito, que é gente é o melhor da gente, né? Inicialmente eu fiquei refletindo muito sobre esse valor e pensando assim, gente é o melhor da gente. Falei, poxa, mas gente tira a gente tão do sério, né? Como é que gente é o melhor da gente? Mas eu fui entender o alcance desse pensamento. Por que gente é o melhor da gente? Porque gente nos desafia a sermos melhor do que nós somos hoje, tá certo? Então ele te tira da zona de conforto, né? Ele te provoca, né? E a gente se conhece nas nossas reações. Então, quando o colaborador, quando o colega, quando, enfim, um membro da equipe, ele destoa, você tem que entender, né? Aí é o olhar pedagógico sobre o olhar administrativo. Você tem que entender qual que é o objetivo dele de se contrapor ou de se posicionar contra, tá certo? Qual que é a intenção dele por trás daquilo. Então, gerir vaidades, gerir expectativas, gerir sonhos, gerir problemas das pessoas, né, os problemas pessoais, isso é o grande desafio. E aí você se colocar no lugar do outro, no exercício de empatia, para entender por que ele está agindo daquela forma, isso é que eu acho que viabiliza e torna as coisas mais fáceis, certo? Então, gente é o melhor da gente. E resultados constroem o futuro. Isso é um valor que a gente trabalha, entendeu? E que eu acho que vocês têm que levar para a vida de vocês, né? A gente tem visto tanto a comunicação violenta, que a gente tem visto aí nas UPAs, nos pronto-atendimentos, o desrespeito com os profissionais da área de saúde, e você entender que isso é desafiador. Então, o médico pensar que, poxa, como que eu posso abordar esse indivíduo que está querendo chamar a minha atenção? Como que eu estou aqui focado numa questão técnica, clínica, mas ele está quebrando a porta ali, está me ameaçando. Então, como você consegue intervir de modo a contornar aquela situação a seu favor? Isso a gente é o melhor da gente, entendeu? É você realmente extrair essa habilidade dentro de um conflito.
tá certo? E isso é o que o estudante nosso sai. Legal. Digamos se você fosse definir a AFIA, a Clínica Acadêmica, em 3 palavras, como é que você definiria e por quê? A AFIA Clínica Acadêmica é um organismo vivo, cujas artérias e o oxigênio que corre nessas artérias são as pessoas que lá entram. Sejam estudantes, sejam vocês que chegam para atender, sejam os pacientes, os acompanhantes. Isso é o que oxigena esse organismo que é vivo. E por que eu falo que é um organismo vivo? Porque ele se transmuta o tempo inteiro na medida que a gente precisa mudar para melhor atender. Então agora a gente está ampliando a área de convívio, a gente está reformando a área de convívio, porque a gente entendeu que ali é um espaço importante para o estudante, para o paciente. Então vocês vão voltar lá essa semana ou na próxima, vocês vão ver que o ambiente lá vai ser reinaugurado, entendeu? Então assim, nada é permanente ali dentro de um estabelecimento como uma clínica acadêmica. Tudo está em constante transmutação, transformação, para melhor atender todos os envolvidos ali. Isso também acaba sendo um desafio de gestão. Então, em poucas palavras, é um organismo vivo. Perfeito, Igor. Nas palavras. Assim como a gente, né? Somos organismos vivos e não podemos parar no mesmo lugar. Procurar sempre melhorar, evoluir. E eu agradeço a participação, suas perguntas. Vai continuar interagindo aí com a gente. E agora vamos direcionar um pouquinho as perguntas para o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, que é neurocirurgião, formado pelo Biocor, médico pela Unimontes, fez fellowship também em cirurgia de nervos. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho na prática para a gente, como é atender a neurocirurgia do NASP, quais são as principais demandas que você encontra como profissional. Sim, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, a vocês dois por estar aqui, né, compartilhando a experiência. Eu já estou há cerca de 13 anos, né, como preceptor, né, dos acadêmicos. Já trabalhei com acadêmicos de 3º período, 8º agora no momento. É bem, como se diz, bem interessante, né, assim, do ponto de vista acadêmico, porque a gente eu atendo, né, criança, atendo adulto, atendo idoso, então a gente tem, como se diz, uma variedade grande de casos. Então o acadêmico ele aproveita, né, bastante. Então ele vê uma criança com autismo, ele vê, né, uma criança com hiperatividade, ao mesmo tempo depois ele atende um adulto, tem uma cefaleia, tem uma lombalgia, atende um idoso com uma demência, com doença de Parkinson, então é bem variado. E claro que tem também, né, casos que são por vezes até cirúrgicos mesmos, né, tem indicação de algum tratamento específico, ou que já operou, né, que está voltando. Então assim, realmente é bem completo do ponto de vista neurológico, né, que acaba que, vamos dizer que a neurologia, e neurocirurgia e psiquiatria, ali, geriatria tá junto. Tem muita doença que ela estão nos mesmos livros, né? Se você pegar uma doença dessa, muitas vezes está lá no livro de ortopedia, está no de geriatria, está no neurologia. Perfeito. E quais as áreas mais prevalentes assim nos atendimentos? Área infantil, distúrbios do neurodesenvolvimento, que tem muita ascendência agora? Olha, assim, eu, como se diz, já não sou tão moço assim nessa área, né? Já tem um tempo que eu trabalho, assim. Eu tenho notado, especialmente nos últimos 5 anos, que há uma demanda muito intensa, crescente, no que diz essas doenças do neurodesenvolvimento, especialmente o autismo. Há alguma coisa acontecendo, assim, do ponto de vista populacional, a gente não entende nesse processo o que está acontecendo, mas eu tenho notado que tem uma demanda maior dessas crianças. A gente já está atendendo um pouco mais, né? Agora, o que acontece, né? A gente ainda não tem, né? A gente está sempre atualizando ali com os artigos científicos e tudo mais. Mas, assim, do ponto de vista nosso, lá no ambulatório, aumentou bastante. E como é a postura da AFIA, clínica acadêmica, de você, preceptor, frente a esses atendimentos, frente a essas crianças, frente a essas mães? Olha, a clínica nossa, né, lá da AFIA, ela é muito, ela promove, assim, né, prover tudo que é necessário, né, para a gente ter um atendimento de qualidade. A gente tem realmente as instalações são excelentes mesmo, assim. Você vê que é um ambiente climatizado, né, todo climatizado, um ambiente muito limpo, né, muito conservado, né,
conservado até errado, mas é tudo novo mesmo, né? Seria a palavra mesmo, está cheirando tinta, né, a gente falar. Além disso, a gente tem acesso, tudo informatizado, né? Um sistema que funciona muito bem, que a gente tem acesso ao acadêmico, ele vê o histórico do paciente. O paciente não espera, né, o atendimento assim, é agendado, então não tem nenhuma uma espera longa ali, né, para ele cansar, né? Realmente tem acessibilidade, então o paciente que tem algum tipo de problema, né, para se locomover, ele chega sem dificuldade. Realmente é uma estrutura que proporciona para o paciente assim, né, um bem-estar muito grande, ele fica muito satisfeito ali com o atendimento. E além do mais, é uma consulta que é mais demorada, né, que a gente sabe que o acadêmico vai, né, fazer um exame completo, vai colher uma anamnese, mesmo que já colheu a anamnese ontem, ele colhe de novo hoje, né? Então realmente, como se diz, o paciente ele assim, fala tudo ali, né? Vai ter toda a informação, todo histórico. Então assim, a chance de sucesso é maior com essas características todas aí que eu estou dizendo, né? Doutor Marcelo, explica pra gente um pouco como que é a sua dinâmica para atender lá, juntamente com os acadêmicos. Sim, cada professor tem uma forma de atender, vai depender, né, até do ano que o acadêmico ele está ali, né? Os anos mais iniciais, no caso que eu já passei, né, tipo no terceiro período, né, às vezes a gente está dentro da sala de aula mesmo, né, e vai ter que ensinar o acadêmico ali, né, fazer as manobras semiológicas ali, tudo mais, né, que faz parte da rotina, né? E no oitavo, o menino, como se diz, um acadêmico, ele já está mais maduro, né? Ele já tem ali um arcabouço ali de conteúdo já mais sedimentado, né? Ele tem um interesse diferente, né? Ele quer já atender. Então, no caso, os acadêmicos do oitavo, eles já realizam, né, a anamnese, né, sozinhos, e a gente faz uma supervisão depois, né, novamente, quando eles finalizam ali, o acadêmico também, no caso, os meus acadêmicos eu já exijo, né, que tenham em mente, né, um diagnóstico, né, por que ele está pensando naquele diagnóstico, né, qual é o diagnóstico diferencial ali, qual é aquela doença, né, que parece com aquela que o paciente tem, né, qual o exame, né, que o acadêmico deveria solicitar para pensar no diagnóstico, para, né, corroborar aquele diagnóstico, refutar, né, bem como medicamento, como você vai tratar, qual que é o nome desse remédio, né, qual é o efeito colateral, né, qual que é a dose, como você vai fazer isso aí no papel, né, aí eles fazem, né, realmente eu aperto bastante para que eles desenvolvam, né, esse processo que a gente fala de investigação clínica, né, que é igual um detetive. E a gente não nasce com isso, né? Ninguém nasce, nenhum acadêmico nasce pronto, né? Ele entra na faculdade, ele vai, como se diz, ele vai amadurecer nesse expertise ao longo do tempo. Já no oitavo ele já está pronto ali para, como se diz, começar a botar a mão na massa, né? Não tem como você fazer ali o pão ali sem sovar, né, o trigo ali, não vai ter jeito, né? O momento dele botar a mão na massa mesmo ali. E claro, a gente supervisiona, né, e a gente vai corrigir, né, qualquer como se diz, deficiência que o acadêmico tenha, que a ideia é ir moldando, né, lapidando essa pedra aí, para que no final ele já saia, né, com esse expertise clínico mais aguçado, mais, né, aprimorado, né? A ideia seria essa, né? E funciona desse jeito, né? A minha dinâmica lá com o acadêmico, né? Perfeito. Fugindo um pouco do foco, da estrutura, do funcionamento, vamos falar um pouco de um tema que é muito importante para a população, e um tema também muito comum da neurologia, que é a doença de Alzheimer, principalmente com todas as mudanças populacionais, envelhecimento, relação com o meio ambiente, tem visto muita incidência. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa doença, como é que é, a faixa etária que ela envolve, se tem cura ou não, até um pouco para a população conhecer bem essa patologia. Olha, Matheus, é uma excelente pergunta. É uma doença que é a doença degenerativa mais frequente, né, do mundo hoje. É a doença que ela foi o Alois Alzheimer, né, que fez a descrição no século XIX. Desde então recebe o nome dele, né, o epônimo da doença. Então, assim, colocando ela como conceito, é a demência mais comum atualmente, a demência mais frequente do mundo. Ela é uma doença ubíqua, você vai encontrar em todos os países, né, todos os lugares do planeta vai ter pessoas que vão ter.
Para a gente ter uma ideia, por volta dos 60 anos, 5% da população tem e vai dobrando. Por volta dos 80 anos, a gente vai ter uns 30%, que 90 anos, 40% da população. Então, de longe, a doença é a demência mais frequente. Então, assim, a gente vê que predomina um pouquinho mais nas mulheres, apesar de a gente ter um viés aí da mulher ela sobreviver mais nas populações do que o homem, então acaba que ela vai, né, ser um pouquinho mais afetada porque ela vive mais. E a gente tem os fatores que vão facilitar com que o sujeito ele desenvolva a doença. E a gente, por outro lado, também tem fatores protetores. A gente vai ter, por exemplo, a escolaridade é um fator protetor. Quanto mais o sujeito ele tem anos de estudo, mais protegido ele fica. É como se fosse uma poupança. Se você estuda mais, você tem uma poupança ali do cérebro, e aí quando você envelhecer, você tem menos chance de ter a doença, e a doença é menos agressiva. Só para exemplificar, eu tenho alguns pacientes que são assim, nível universitário, foram professores universitários. Aí eu já vi interessante que eles demoraram a fazer o diagnóstico, porque ele não ia tão bem nos testes comigo, mas na prática, na vida prática, ele ia muito bem. Uhum. Até realmente está muito chamativa a atenção, e aí parece que atrasou assim, fazer o diagnóstico. Você vê que a doença parece que o diagnóstico foi feito mais tardiamente, e além disso, a doença você vê que evolui um pouquinho mais lentamente. Outro fator é a alimentação, né? A gente comer melhor. Já tem vários artigos aí mostrando que a comida ultraprocessada ela tem muito sódio, muita gordura, óleo de palma, né? Muitas coisas químicas que afetam, né, o nosso raciocínio clínico. Então, é nosso raciocínio, né? Uhum. Então, dessa forma, a pessoa que alimenta mais coisas frescas, né? Ela vai realmente ter também, né, um cérebro mais conservado ali. Outra coisa também é atividade física. Atividade física é importante para a mente humana. A gente vai ter o cérebro, né, mais saudável se você pratica regularmente ao longo da vida atividade física. E claro, os vícios, né, paciente também que nunca bebeu, nunca fumou, ele também tem um fator protetor ali. E tem outros, né, fatores, talvez, que a gente poderia colocar aqui também, se ele não teve algum traumatismo craniano, tem outras coisas que vão aumentar o risco dele desenvolver a doença de Alzheimer, né? Perfeito. Pode falar? Eu posso perguntar? Com certeza. Estou aqui, né, acompanhando a explanação, e acaba que a gente aprende também, né? Eu tenho visto, e isso é um alerta, eu acho, Marcelo, que é a responsabilidade dos profissionais, né, quando soltam às vezes um reels, uma mensagem na rede social. E eu vi outro dia uma profissional da área da nutrição falando que o Alzheimer, o diagnóstico do Alzheimer tem sido muito confundido também com a carência de uma molécula, a orexina, no organismo. Eu não sei, ela disse que na China ou em outro país, eles não fazem, eles não avançam no rastreamento do Alzheimer sem antes fazer a dosagem dessa molécula. Tem alguma coisa a ver? Você tem alguma informação sobre isso? Que seria uma questão nutricional, que às vezes confunde com a perda da memória? Assim, eu nunca li nenhum artigo que fala sobre a orexina, né? Mesmo os livros assim, mais novos, né? Ou periódicos. Na verdade, a gente não sabe a causa. Né? Existe o que tem hoje, mais moderno, né? Existe uma teoria, né, que teria a gente tem proteínas no cérebro, tem vários tipos, uma delas chama beta 142, a proteína 142 beta amiloide, é uma proteína que todos nós temos e ela é clivada, ela tem um corte, existe uma enzima, corta essa proteína, ela é eliminada do cérebro, ela não acumula, mas por algum motivo ela começa a acumular uma clivagem incorreta, forma um fragmento que fica dentro do tecido cerebral e aí, por algum motivo, gera um processo inflamatório que chama, né, forma uma placa beta-amiloide e aí uma célula de defesa dentro do cérebro, uma micróglia é ativada e ela vai tentar matar o neurônio e aí começa o processo. Então a gente não sabe por que começa isso, né? Tem algumas pessoas que têm uma genética, tem um gene, né? Tem a ApoE4, o cara ele já tem isso, né? E que é mais frequente, né, desenvolver
esse processo, né? Agora, o que acontece, por que a gente não tem? Nós não temos isso aí. Tem várias teorias, né? Teorias de vírus que o sujeito pegou, teorias de poluição, de coisa ambiental, a gente não sabe, não tem essa explicação. Mas é interessante, só para a gente está falando da fisiopatologia, né? O que causa a doença, mas já tem remédios hoje, né? Alguns anticorpos monoclonais, que eles atuam nessa proteína que acumula, né, no cérebro, e aí dessa forma já é liberado, né, o medicamento injetável para ele eliminar essas placas beta-amiloides e atrasar a doença. Não vai ser a cura, mas já é atrasar a progressão. Esses remédios, eu poderia classificar eles como um protótipo de medicamento, um remédio ainda bem experimental, né? Não é experimental porque já está vendendo, né? Mas é um protótipo assim na linha, né, futura. Provavelmente a gente vai ter nos próximos anos aí remédios que vai ser possível utilizar numa fase que não seja só leve da doença. Isso é só para a fase leve. Não tem como utilizar esse medicamento, por exemplo, para um paciente com uma doença já muito avançada, moderada. Mas já é uma luz no fim do túnel. Até 10 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, não existia nada, nem tinha, a gente não imaginava que teria um medicamento dessa natureza. Você aplicava e aí ia lá, limpava essas placas que acumulam no tecido cerebral e o paciente vai melhorando. Era uma coisa inimaginável naquela época, né? Perfeito. Mas em relação a hormônio, a gente não dosa. E só para fazer o diagnóstico não é possível confirmar ao pé da letra, porque a gente teria que fazer uma biópsia do tecido cerebral. A gente não faz isso com ninguém, né? A gente exclui todas as outras doenças que causam aquele problema de demência para você falar que é Alzheimer. Como é a mais comum, se você excluiu todas as outras, não encontrou nada, aí então logo vai ser doença de Alzheimer, vai ser uma demência de Alzheimer. Diagnóstico de exclusão. De exclusão. Então é por isso que pede aquele tanto de exame. Mas tem coisas interessantes, tem doenças que são parecidas. Às vezes o sujeito tem um sífilis terciário, ele tem uma doença que é parecida com Alzheimer. Eu já tive um caso uma vez que ele me procurou para renovar a receita, só para ilustrar aqui. E aí eu falei, e o sujeito, eu até renovo aqui para o senhor, mas ele fez os exames aqui para excluir outras causas da demência dele. Não fez não, foi passado direto esse remédio aqui, doutor. Aí eu fui lá, fiz. Era um sujeito totalmente dependente, já um paciente estava numa fase mais avançada e tinha sífilis terciário, olha que coisa. E aí a gente tratou, ele não curou, mas ele melhorou consideravelmente, ele começou a ter auto-higiene, conseguia alimentar sozinho, ele teve uma melhora assim que mudou muito a vida dele. Então por isso que a gente tem que excluir outras causas, mas isso ainda é muito novo, né? Eu posso até depois ver, né, sobre essa informação. Da doença de Alzheimer a gente vê muito associado à memória, né? Algum outro sinal, sintoma que possa chamar a atenção nessa doença? Olha, a memória só para a gente fazer contextualizar, ela é só um setor da cognição. Existe, por exemplo, capacidade de você se orientar no tempo e no espaço, você conseguir fazer qualquer atividade do início ao fim, você conseguir falar, você conseguir julgar as coisas. Então, a doença, preferencialmente, ela vai comprometendo a memória do sujeito, mas ela pode também envolver outros setores da cognição, tá, gente? Não é só memória. Mas para fazer um diagnóstico, assim, ele é clínico. Aí o paciente, ele começa esquecendo as coisas, né? Geralmente, informações, ele não consegue reter por muito tempo. E aí, por fim, esse comprometimento ali da cognição, ele é intenso o suficiente para começar a comprometer a vida dele. Ele deixa de fazer alguma coisa por causa do comprometimento ali da inteligência dele, pode ser da memória ou de outro setor. Aí sim, quando ele passa esse ponto, a gente já fala que é demência. Mas se só tem um esquecimento, algo assim, que o paciente ainda consegue fazer as coisas, aí a gente denomina só um déficit cognitivo leve, não é ainda demência. Tem que especificar isso aí, porque as pessoas acham que a pessoa dorme normal e no outro dia já tem a demência. Não vai ser assim. Existe uma zona de transição, né, que é meio confusa ainda de você definir.
a gente tem observado que em idosos institucionalizados parece que a prevalência é um pouco maior. Isso procede, Marcelo? E associada a essa questão da institucionalização, seria pela falta de estímulo cognitivo, ou a dieta, ou a falta de atividade física, que às vezes o idoso é institucionalizado ali, ele acaba sendo privado de uma série de coisas, né? Estímulos cognitivos, enfim. Essa é uma pergunta interessante, mas eu creio, assim, eu não tenho esses dados, que pode ser realmente uma falta, né? Ou um déficit mesmo de, às vezes, talvez até de uma... como se diz, um cuidado ali, não é que está lá, não está sendo cuidado, mas é uma coisa antiga, né, do paciente, né? Pode ser que seja esse sujeito que está lá, né, um paciente que nunca fez atividade física, ou que tinha algum abuso de alguma substância, por exemplo, do álcool, né? Ele talvez não teve possibilidades teve talvez poucos anos de estudo, então é um somatório de coisas, né? Até ele ficar ali institucionalizado ali, ele pode ser que ele tenha vários desses fatores de riscos em conjunto ali, simultaneamente. Então, poderia explicar, talvez, né, aparentemente, uma prevalência maior nesse grupo. Mas eu não tenho esses dados para né, para corroborar aí, né, para confirmar essa informação, né? Da AFIA Clínica Acadêmica, você acompanha muito pacientes com Alzheimer, há outros colegas também que fazem esses acompanhamentos. Como é que funcionam esses atendimentos lá? A gente tem alguns pacientes, né, tem algumas dezenas deles, assim, são poucos. Usualmente esse paciente ele vem, mas ele tem outras coisas, sabe, Matheus? Por exemplo, às vezes ele tem uma lombalgia, ele tem uma lombocetalgia, aí ele tem essa demência. Aí ele tem um outro problema, ele tem uma deficiência de vitamina D, ele tem osteoporose, então ele tem um monte de coisa. Então lá no ambulatório a gente os acadêmicos eles passam até mais aperto que esse paciente, porque ele tem muito remédio, muita doença, então a conversa é longa, né? Mas a gente, lá no meu ambulatório, a gente tem uma característica da gente quase nunca encaminha, a gente tenta resolver o máximo de coisa para o acadêmico ter oportunidade ali de gerir aquelas coisas todas, né? Aí realmente quando a situação não dava, isso aqui é uma coisa bem complexa, vamos mandar lá, cardiologia, vamos lá mandar para o Américo lá, o Américo vai ver o que é essa arritmia esquisita aqui. Mas aí, se são coisas muito do dia a dia, mais corriqueiras, a gente vai resolver tudo ali. Então a gente sim tem pacientes, né, uma coisa que queria que tivesse menos, né, que se indica que é uma doença, né, que é mais difícil de tratar, assim. Mas a gente tem um número ali até considerável, sabe, no ambulatório. Perfeito. Então a gente percebe assim que a AFIA Clínica Acadêmica, ela inclui um conjunto de especialidades, um conjunto também de casos muito complexos, né? Principalmente porque não tem tanta disponibilidade, às vezes, dessas especialidades em outros locais, e a gente acaba tendo esse amparo muito grande. Então, assim, direcionado para vocês dois, como você acha que esse impacto da AFIA Acadêmica gera na sociedade por atingir essa gama de especialidades e atingir também uma grande quantidade de pacientes por ano? Por favor. Então, como eu coloquei para você, acaba que é uma responsabilidade social, né? É um compromisso social que a instituição tem de oferecer uma devolutiva para a comunidade do entorno, onde a IES, né, a Instituição de Ensino Superior, ela se insere. Então, através de extensão, que é um dos pilares da universidade, que é onde vocês, né, nesse momento estão, através do ensino e da pesquisa, né, que são os pilares do ensino superior, a gente tem que buscar desdobramentos para trazer um retorno para essa sociedade onde nós estamos inseridos. E como eu coloquei para vocês, é feito um estudo prévio lá no nosso PPC, né, que é o nosso projeto, curso, sobre o perfil epidemiológico e social da população do entorno onde essa escola de medicina está inserida. E a partir desse levantamento, a gente vai estruturando a matriz curricular, as clínicas que vão ser ofertadas, né? Então, só para você ter uma ideia, aqui a gente não tem problema relacionado a malária, por exemplo, não é uma questão da nossa região, né? Então, aqui são outros problemas. Então, a gente tenta estruturar e formar o estudante com essa visão
crítica, né? Então eu estou atendendo isso porque é o que tem aqui, mas pode ser que tenha outras questões em outra região. Então, dessa forma, a gente vai buscando os melhores especialistas, aqueles profissionais que são referência dentro da sua área. Aqui nós temos um exemplo, né, com o Marcelo, que são realmente uma bússola ali dentro daquela área e traz ele para a IES para que o estudante tenha contato com esse profissional. Ainda mais o Marcelo que andou aí por vários países, ele viu vários contextos, né? Eu acho que isso traz uma riqueza, uma bagagem rica de situações e experiências para além da formação técnica acadêmica, mas também do cidadão do mundo, né, que a gente está colocando aí, para ser um agente catalisador de mudanças, de transformações que a gente deseja para nós mesmos, né? Então eu acredito que esse retorno, essa devolutiva é esse compromisso que a gente tem, entendeu? Trazendo esses especialistas de ponta, de referência dentro das áreas, para que junto com vocês consigam realmente construir uma formação robusta e onde quer que vocês estejam, seja em Tanque Novo, seja em outras regiões do país, vocês façam a mudança, vocês façam a transformação que a gente deseja para esse mundo, né? Esse daqui, na verdade, foi o fruto de um projeto, né, de extensão universitária, que é proposto pela própria faculdade, nossa disciplina, PIEP. Eu gostaria de perguntar para vocês qual a importância da extensão universitária, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito profissional, médico, e como isso contribui, de certa forma, para a sociedade. Quer falar um pouquinho, Marcelo? Assim, na primeira pergunta, em relação ao impacto, é muito grande, né? Você tem uma unidade, né, de saúde, não unidade, mas uma super unidade, né, que tem esse tanto de profissional, né, médico, né, ainda tem psicólogo, você tem dentista, você tem fisioterapeuta, complementando, né, o que está faltando ali na saúde, né, e além do mais promovendo a formação do acadêmico, né, isso é um impacto maravilhoso, né, vai aumentar o nível, né, a qualidade de vida dessa população no âmbito ali da cidade, regional. Então realmente o impacto é muito grande, não tem nem assim o que dizer, né? A gente lembrando que no Brasil, né, a saúde nossa, 70% ela é SUS, né, ela é pública. Você vai nos Estados Unidos, você não consegue nada de graça, não tem atendimento gratuito, né? Então a gente está num nível igual na Europa, né, que você vai ter atendimento de ponta muito boa, pública. E você não vai encontrar muitas clínicas privadas. Boa parte da população procura mesmo atendimento público, que é muito bom, né? A regra é essa, né? Ninguém vai pagar a mais, já pagou os impostos e está lá dentro ali, né, do pacote que o governo oferece. Eu acho interessante isso, né? Qual que é a outra pergunta? Desculpa, você falou da extensão. Sim, a extensão é importante porque ela complementa, né, aquele ciclo de disciplinas ali básicas ali e dá oportunidade para o acadêmico ele desabrochar outras habilidades, entendeu? Eu acho importante. Às vezes ele faz um estágio ali que não é extracurricular, ele vê algo novo, e aí ele vai ter oportunidade de se sentir mais livre, né, para fazer as decisões ali futuras. Isso é muito bom. Só complementa, da mesma forma que a pesquisa, né, ela vai, da mesma forma, vai lapidar aquele profissional ali, que a gente sabe que o profissional se destacar de verdade mesmo, né, no local que ele trabalha, até no país ou no mundo, ele vai ter que publicar, não existe, né? Então, a extensão, eu acho que ela proporciona para o acadêmico, né, desabrochar, né, vai ter uma liberdade de pensar novos horizontes ali, aprimorar determinadas habilidades que ele não tinha, né? Penso dessa forma, né? Eu complementando, né, a resposta do Marcelo, a extensão universitária ela aproxima mais o futuro profissional do contexto social da sociedade onde ele atua e transforma. Então, na medida que você se aproxima, né, dentro da temática proposta no período, você se aproxima daquelas chagas sociais, né, onde as pessoas ali padecem um determinado problema que está sendo objeto de estudo, e você pensar junto com eles o que pode ser feito, né, a partir do seu conhecimento técnico-científico que você já conseguiu
construir, você já conseguiu estruturar e pensar alternativas, né, que são essas habilidades para além da matriz que o Marcelo falou, onde você tem um espaço para colocar a sua criatividade em ação, a sua habilidade de comunicação, interlocução, articulação com outros setores, né, dessa sociedade civil organizada, você tem um potencial enorme de ser esse agente transformador que a gente espera que a universidade torne as pessoas, né? E não só obter um diploma e cair no mercado de trabalho, mas que você consiga pensar fora da caixa, pensar possibilidades, pensar alternativas. Então, o eixo PIEP é esse eixo que traz esse condão, de fazer você realmente refletir e pensar. Mesmo que, claro, não tem como fazer extensão sem fazer um projeto, não tem como fazer extensão se você não tem uma demanda da sociedade, uma necessidade da sociedade do entorno, e junto com ele, né, com o conhecimento do senso comum que às vezes eles trazem, que não é um conhecimento tão sistematizado, respeitando aí essa realidade, juntos construir alguma coisa que vai trazer um impacto, uma mudança. E isso é que é desafiador, colocar essa criatividade para funcionar, né? Porque às vezes o estudante vem ali numa zona de conforto, não, vou repetir, vou fazer a mesma coisa e tal. Mas não, assim, é uma possibilidade a mais, né? É uma chance nova que vocês têm de realmente fazer a mudança necessária para essa sociedade que a gente está construindo aí fora. Perfeito. Falamos de muita coisa aqui hoje, né, sobre a AFA, Clínica Acadêmica, a gama oportunidade de especialidades que ela oferece, neurologia, neurocirurgia, ginecologia, fisioterapia. Então, assim, cabe nem citar aqui, senão eu iria gastar muito tempo. Então, a qualidade desse serviço e a disponibilidade também, né, tanto pelo SUS quanto pelo serviço particular. Vamos encerrar já aqui. Gostaria já de agradecer pela oportunidade do Dr. Igor, coordenador-diretor da AFA Clínica Acadêmica, Dr. Marcelo, neurocirurgião, preceptor, nosso preceptor do semestre também da AFA Clínica Acadêmica, pela disponibilidade, pela propagação de informação, tanto para os acadêmicos quanto para a população de forma geral, para conhecer esse serviço. Doença de Alzheimer também, que foi muito importante aí, que é muito prevalente na população. Gostaria de deixar aberto também para fazer as considerações finais. Desde já, eu e Bernardo agradecemos de coração. Eu que agradeço imensamente, né, a oportunidade de falar do nosso trabalho, do nosso serviço. Eu sou suspeito para falar. Como eu falei com vocês, eu vi esse projeto nascer, participamos, né, da sua gestação, da sua elaboração e vimos ele crescer e se erguer e tornar essa jovem aí de 20 e poucos anos e que venham mais anos pela frente. Porque acreditamos verdadeiramente, não só acreditamos, nós vivenciamos a ideia de que a educação é a nossa razão de ser. A educação é o que transforma as pessoas, é o que viabiliza a concretização de sonhos. A mudança começa através da educação. Então, isso é a nossa bandeira e isso é o nosso estandarte, entendeu? Então, o que a gente faz, na verdade, é viabilizar os pressupostos de uma educação diferenciada. Então, a gente cria situações, a gente expõe vocês a situações simuladas ou reais, é justamente para que vocês desenvolvam-se como cidadãos desse mundo, para além da questão técnica, para além da questão científica, mas, sobretudo, também a questão humana e social. Perfeito. Fechando uma completude de formação aí, tá certo? Eu queria agradecer ao Matheus e Bernardo pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Eu acho que a gente, né, realmente discutiu temas assim, muito sensíveis aqui, né? E a gente mostrou que, né, o papel, né, da nossa clínica aqui em Montes Claros e região, né? Perfeito. Então, mais uma vez, fica o nosso agradecimento. Muito obrigado. Fica aqui nosso podcast. Valeu. Até mais, gente. Boa noite, tudo de bom.